Bom, pessoal, então hoje a ideia, né, a gente continuar com as configurações aqui no nosso painel administrativo. Eu vou mostrar um pouquinho da área de clientes, que era o que a gente veio comentando ontem, né? E na sequência eu vou iniciar o cadastro dos produtos. Hoje eu acredito que a gente consiga ver os produtos simples, pelo menos, e quem sabe os configuráveis, tá? Vocês vão ver que tem pouca diferença entre eles. Então, quanto à área de clientes, né? A partir do momento que o cliente se cadastra lá na loja, ele automaticamente vai ficar registrado aqui no painel administrativo. Então, aqui, ó, vocês têm a abinha de clientes, gerenciar clientes. E aqui a gente vai encontrar todos os cadastros que já foram feitos na loja, ó. Então, a gente já tem alguns aqui que vêm propriamente de teste, para que vocês possam fazer, né, inicialmente ali na loja, se precisar. Eu vi aqui que também já tem um Jefferson que se cadastrou, a Davila já se cadastrou também, o Hugo. Então, todo o cadastro que é feito na loja, ele fica aqui registrado, né? Então, eu vou acessar aqui o meu como exemplo. Então, Sim, por favor. O cadastro aqui, né, no caso, ele vai trazer alguns detalhes do cliente. Então, aqui ele vai comentar algumas coisas, né? Então, se teve um acesso, se o e-mail foi confirmado ou não, o cadastro, né? Quando que foi feito, a qual grupo ele pertence, o endereço de cobrança, né? Que foi cadastrado. Ele vai trazer aqui também, né? Se teve alguma compra ou não desse cliente. Então, os últimos pedidos, no carrinho desse cliente tem 2 itens, né? Que ainda estão ali aguardando. Aqui, mais informativo, tá? Não é algo que vocês vão ficar se preocupando. O que mais vocês vão mexer, se for necessário, é aqui na área de informações da conta. Por que aqui na área de informações da conta? Porque aqui, por exemplo, se o cliente entrar em contato com vocês falando, olha, não estou conseguindo redefinir a minha senha, preciso fazer alguma alteração no meu e-mail, por exemplo, vai ser nesse canal. Então, podem ver aqui, ó, que esses dois campos, tá? Eles nunca vão ser alterados quando for realizado um cadastro pelo painel da loja, né? Então, ele sempre vai vir com essas informações. Depois aqui, grupo do cliente, né? A gente vai ter alguns pré-criados, que é o grupo geral, atacadista, varejista. Não necessariamente vocês precisam usar todos esses, né? Mas se caso vocês trabalharem com um grupo de atacado ou de varejo, é possível fazer a substituição aqui. Então, depois, quando a gente começar a ver o cadastro dos produtos e as outras regras, vocês vão ver que esse grupo aqui ele vai fazer mais sentido, né? Então, a importância dele nos outros locais. Mas, basicamente, depois dentro do cadastro, a gente vai ter assim, se for um atacado, ele vai comprar um produto num valor diferenciado. Então, a partir do momento que esse cadastro ele já está aqui dentro do grupo de atacadista, por exemplo, ele já vai, assim que ele acessar o cadastro dele no site, ele já vai conseguir visualizar esse preço diferenciado. Então, a vantagem principal desse grupo de cliente, né, vai ser essa questão. Vai ser também para promoções. Então, eu consigo fazer, por exemplo, uma promoção diferente do que uma promoção para o grupo geral, por exemplo, né? E deixa eu ver o que mais. Acho que de principal dos grupos vai ser isso, tá? Depois aqui, então, eu ainda vou ter campos obrigatórios, né? Que são os principais que eles vão ter que preencher lá na loja. Então, nome, sobrenome, o e-mail. Acontece muito, tá? Às vezes o cliente não tá conseguindo redefinir a senha. Ele diz que está utilizando lá o canal de esqueceu a minha senha. Eu até esqueci de mostrar ontem para vocês, né? Eu vou demonstrar aqui rapidinho. Então, aqui, quando eu vou me logar na loja, eu tenho aqui ó, o botão de esquecer a sua senha. Aí eu vou clicar nele aqui e ele vai me colocar aqui para colocar o meu e-mail, né? Então, aqui vou enviar. Ele vai aparecer uma mensagem que se o e-mail estiver cadastrado, né? Eu vou receber um e-mail para redefinir a senha. Aí, se eu entrar aqui no meu e-mail, ó, já chegou aqui. Armazém Santa Filomena, confirmar nova senha. Tá? Então, ele aparece aqui certinho e eu vou clicar aqui para fazer a redefinição. O ideal para os clientes é sempre que eles façam por esse canal, quando eles estiverem com problema de senha, não estiverem conseguindo testar.
Pode acontecer que o cliente vai ligar para vocês e vai falar assim: olha, Deivla, eu estou tentando alterar aqui a senha, já mandei meu e-mail, mas eu não estou recebendo nada, tu pode validar o que aconteceu? Aí tu pede normalmente o CPF ou o e-mail, ou o melhor é o CPF, tá? Para pesquisar ali nos filtros. Mas procurando ali pelo nome do cliente ou até mesmo pelo CPF, tu vai ver aqui que às vezes o e-mail dele, por exemplo, vai estar um exemplo, né? Hotmail seria o certo. Mas na hora de escrever, ele esqueceu do A. Foi só Hotmail, por exemplo. E o Magento, ele considera um padrão, ou seja, um nome, arroba e algum host, né? Ou algum nome. Então, por isso que às vezes ele não tem como fazer uma validação mais prévia disso aqui, sabe? Então, se estiver escrito errado, o cliente ele não vai conseguir receber o e-mail. Então, é um ponto sempre a se atentar, né? Se ele está reclamando disso, ele tentou colocar ali o e-mail, tá cadastrado e não chegou, normalmente é o e-mail que está dando conflito, tá? Então, deixo essa dica para vocês. Depois aqui a gente vai ter CPF. Aqui vocês vão ver que ele vai ter alguns campos, né, que estão em branco. Então aqui o tipo de pessoa, né? Então é aquele que ele cadastra lá também, que é física ou jurídica. Depois aqui, se fosse jurídica, ia estar preenchido inscrição estadual, RG. E aqui a gente tem alguns campos que são padrões do Magento, mas não necessariamente que vão ser utilizados, tá? E aqui ainda vocês conseguem alterar a senha para o cliente, né? Caso ele não consiga fazer a redefinição. Então, aqui, digamos que eu vou colocar uma outra senha. Aqui, quando ele pede Current Admin Password, é a senha que vocês utilizam para acessar o painel. Então, sempre que alguém for fazer uma alteração dessa forma e pedir essa senha, é a senha que vocês utilizam para se logar, né? Atrelada ao usuário de vocês. Ah, Carol, mas se o cliente ligar, muito mais rápido para fazer por aqui, né? Sim, é mais rápido, porém torna uma dependência do cliente e retrabalho para vocês. Então é bem bacana que vocês sempre alinhem com o cliente para que a primeira tentativa seja feita lá pelo painel, por aquele canal da área de minha conta. Porque assim vocês viram, né? Já recebe no e-mail, ele já clica lá, já recebe aqui no e-mail, ele já clica no linkzinho, já é direcionado aqui ó, automaticamente e ele consegue fazer a alteração. Então, é bacana que vocês não criem essa dependência, tá? Bom, aqui na área do cadastro também, a gente vai ter a área de endereço. Ela também é possível alterar, como a gente viu ontem lá no painel, lá na loja, né, nas configurações do próprio cliente. Mas aqui, se for o caso, vocês também conseguem criar um novo endereço. Então, podem ver aqui que tem um para endereço de entrega e um para endereço de cobrança principal, que é o mesmo, né? Eu posso vir aqui, clicar em adicionar um novo endereço e preencher aqui com os dados do cliente novamente. Então, eu vou colocar aqui nome, sobrenome, colocar o endereço, né? E preencher com todas as informações. Aqui é bacana, né? A gente sempre recomenda que vocês façam lá pelo painel essa ação, mas se for necessário, é a mesma coisa da área do cadastro, tá? Vamos preencher rua, número, complemento, bairro, cidade, estado, enfim, todas as informações. Aqui é bacana também, por exemplo, né? Se a gente for informar um CEP, ele não tem aquela máscara que faz já preencher automaticamente, sabe? Pedir o CEP, ele já preenche tudo. Aqui ele não tem essa ação. Então, se caso vocês forem construir algum cliente via painel, será necessário solicitar as outras informações, tá? Como rua, bairro, cidade, que ele não puxa. E além disso, é bem importante que é bacana seguir um padrão, tá? Então, lá na loja mesmo, ele tem uma máscara que ele já aplica a setinha aqui entre o CEP, né? Então, aqui no sistema, no painel administrativo, ele não consegue fazer esse processo. Então, é bem bacana que a hora que vocês vão, quando vocês forem salvar algum cadastro por aqui, se for o caso, vocês utilizem se atentem, na verdade, a essa questão, tá? Porque isso pode conflitar. Pode conflitar com o meio de pagamento, que às vezes não reconhece esse CEP, ou com a forma de entrega. Então, ele segue um padrão, tá vendo? Ó, podem até se comparar, às vezes, com outros usuários, ou com algum outro cadastro que já esteja feito aqui no painel. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa.
Tá com o microfone Só aberto. queria agregar uma coisa. Uhum. Se você recomenda aqui que colocando o CEP, ele não faz autocorreção automaticamente, nós podemos fazer o logamento como cliente, É isso que mesmo que eu ia você... comentar agora. Aham. Ah, tá, desculpa. Não, imagina. E daí era isso que eu ia pontuar ali, tá? Então, sempre aqui, como ele não puxa essas máscaras, né? Tem um retrabalho que vai ter que ficar puxando muito mais informações do cliente. Tem uma opção aqui em cima que é o logar como cliente. Quando eu clico nesse botão, ele me loga diretamente para a conta do cliente, ó. Já está logado, eu não preciso pedir senha, não preciso pedir nenhuma informação. E daí eu consigo vir aqui pela área de meu endereço, como a gente viu ontem, e alterar o endereço de cobrança, de entrega, ou até mesmo adicionar um novo endereço, tá? Então, o login, o logar como cliente, desculpa, do soluço, é uma opção bem bacana, porque ele vai tanto para essas questões como alteração de cadastro, ou até mesmo se o cliente está precisando de uma ajuda para comprar, ele não consegue colocar os produtos no carrinho, digamos assim, né? Tá com dificuldade ali, até para o televendas, é possível pegar o cadastro dele, que já está feito na loja, logar como cliente, vir aqui fazer as alterações, ou até mesmo adicionar produtos no carrinho, né? Então, digamos que eu não sei se vocês trabalham com isso aí na loja, né? Mas digamos que ele tem dificuldades ali, né? Uma pessoa que não tem tanta facilidade com os meios de comunicação, e daí ele quer que vocês coloquem, montem o carrinho dele para depois ele entrar aqui e só pagar, sabe? Ou até se vocês, se tiver alguém de televendas que cuide disso, ele pode finalizar o pedido e utilizar a opção de boleto, né? E depois está encaminhando para o e-mail do cliente. Para esses casos, eu recomendo que sempre fechem a compra no boleto ou pagamento em loja, tá? Nunca solicitem o cartão de crédito da pessoa. Isso porque qualquer, até por política, né, de privacidade, pelas leis do comércio eletrônico, a gente não deve solicitar informações, tá, do cliente de pagamento. E é válido também até por uma segurança da loja, porque digamos, né, que a loja ali faça a questão do cartão de crédito para ajudar o cliente, né? É como se fosse uma ajuda. A gente não tem má intenção sobre isso. Só que se porventura daqui 2, 3 dias o cliente por coincidência for fazer a mesma questão em um outro lugar e ele for clonado, ele vai ter desconfiança da loja. Então isso acaba né, podendo dar toda uma burocracia, podendo dar processo. Então, por isso que a gente recomenda que nunca se feche compras com cartão de crédito, tá? Que nenhuma informação do cliente seja puxada por aqui. Então, tá aí voltando aqui na área do cadastro, né? Depois a gente vai ter alguns outros itens, como, por exemplo, os pedidos, né? Então, todos os pedidos que o cliente já fez na loja. Até aqui também é possível recomprar, né? Que funciona do mesmo processo que funciona aqui na loja. Então, se eu voltar aqui para a área de minha conta, eu vou ter as informações dos pedidos que eu já tive e eu consigo recomprar eles, né? Então, automaticamente ele vai adicionar esses mesmos produtos no meu carrinho. Opa, acho que eu não cliquei. Então, ele vai pegar tudo que eu comprei e adicionar automaticamente no carrinho. É o mesmo processo que eu faria ali no painel, mas eu sempre oriento que, ó, aqui eu já tinha um produto, né, o Xerém, e ele colocou mais uma unidade. Então, eu sempre recomendo que vocês façam via o painel administrativo, se loguem por ali, porque ele é até mais intuitivo, sabe? Até então ele consegue mostrar qual é o produto com a imagem, então melhora muito a usabilidade de vocês, até a agilidade ali no processo. Depois a gente vai ter aqui também termos de cobrança, que vai ser para caso se o cliente, que vai ser, na verdade, se tiver a questão de cobrança recorrente, né? Para esses dois itens aqui, então. Então, digamos que em algum momento a loja ela trabalha com produtos de recorrência, que é aquele de assinatura, né? Compra uma vez e recebe, pode ficar pagando mensalmente, receber todos aqueles produtos todos os meses. Então, ele ficaria registrado aqui. Ainda aqui no carrinho de compras eu consigo ver o que possui o meu cliente. Então, ó, morango, uma unidade, xerém duas, semente de linhaça. Podem ver ó, que aqui no carrinho é exatamente o que eu tenho.
Então, ele fica esse registro aqui também, né, sobre o que o cliente tem no carrinho. E eu também consigo aqui excluir, se for o caso, né. Então, às vezes, o cliente, ele entra em contato e vocês querem, e ele quer remover um produto no carrinho, ele não está conseguindo. Dá para puxar ali pelo cadastro dele e já fazer a exclusão diretamente por aqui também, tá? Depois eu vou ter a área de favoritos, que é para aqueles produtos que eu salvo, né, nas minhas preferências, lá como eu comentei ontem. Se eu tiver algo registrado, ele vai trazer aqui. Newsletter é aquele campo que eu comentei ontem também, então a partir do momento que ele se cadastra para receber as novidades da loja, né, ele tem esse canal aqui. Então aqui, quando ele se cadastrou lá pela loja, ele fica aqui com a setinha marcado. Se ele ligar e reclamar falando, eu não quero mais receber esses e-mails, não quero, não gosto, vocês podem acessar o cadastro dele e desmarcar o checkbox. Desmarcando e dando um salvar e continuar aqui, ou salvar, já é suficiente para ele desatrelar o cliente a essa área, tá? Depois aqui também eu vou ter a avaliação do produto, que é aquela mesma que a gente comentou e visualizou ontem pelo painel, né? Então o cliente ele vai fazer a avaliação dele, vai ficar aqui registrado. E para deixar isso visível na loja, eu vou mostrar também depois aonde fica essa ação, né? E, por fim, tags do produto, que é algo que não é mais utilizado, tá? Mas é algo nativo que fica aqui no sistema. Para finalizar aqui do cadastro, né? Só queria complementar mais alguns botões aqui. Então, aqui a gente tem o botão de voltar, que vai fazer voltar para a área do cliente. A gente tem também o botão de reiniciar, ou seja, digamos que eu fiz várias alterações aqui na loja, só que eu vi que, não estava certo, não era isso que eu preciso, sabe? Então eu posso clicar no botão de reiniciar e ele vai reiniciar todas as ações que eu fiz. Então ele vai voltar exatamente o cadastro da forma que estava. O botão de logar como cliente é aquele que vocês viram, ele vai fazer o login automaticamente na conta do cliente. Às vezes pode acontecer que no primeiro clique ele não vai direcionar, mas basta vocês voltarem aqui e clicar novamente que ele vai realizar o processo, tá? Isso pode acontecer porque normalmente o navegador ele cria alguns caches já, né? Os caches basicamente são para melhorar a usabilidade ali do site, então vai fazer com que a loja fique mais rápida, que quanto mais o cliente acesse a loja, mais rápido ele encontre, né, o que precisa, que as imagens carreguem com maior agilidade. Então, por esse cache, pode ser que às vezes na primeira vez que clique ele não direcione, mas clicando uma segunda vez ele vai funcionar. Depois eu tenho como criar um pedido aqui pelo painel. Esse aqui eu não me aprofundo muito, tá? Mas ele é basicamente como criar um painel, um pedido lá dentro da loja. Então, vocês conseguem aqui, né, selecionar os produtos que o cliente precisa e, né, montar exatamente o que vocês vão fazer lá na loja, né? Então, aqui eu vou selecionar os produtos. Então, aqui, ó, botãozinho de adicionar produtos. Ele vai demonstrar todos os produtos que possuem na loja. Então, né, aqui eu selecionei quais eu quero. Então, é como se ele montasse um carrinho, né? Depois aqui eu posso definir a quantidade. Se eu quero colocar algum preço diferente para esse cliente ou não. Aqui também eu posso remover, né? Se eu coloquei um produto errado, posso mover lá para o carrinho do cliente. Posso mover para favoritos, né? Para deixar naquela lista de prioridades dele. Se eu fizer alguma alteração aqui, né? Eu posso depois dar um update aqui para adicionar as novas quantidades, para ele considerar certinho. Então, ó, ele já faz a atualização do valor, né, da quantidade. Aqui eu tenho para aplicar um cupom promocional, que a gente vai ver como criar eles depois. Aqui, informações do cliente, né, se precisar mudar alguma informação. O endereço, tá, que a gente viu. Então, aqui eu posso botar também, o mesmo endereço, eu quero que seja o mesmo de cobrança. Ele já vai carregar e já vai deixar certinho. Depois eu posso também selecionar as formas de pagamento, né? Então, aqui, sem formas de pagamento ele está aparecendo, teria que validar se tem alguma coisa lá pegando do Mercado Pago, que não está puxando por aqui. Eu posso validar também. Isso aqui deveria estar aparecendo, tá? Normalmente, até os clientes que utilizam esse método, eles utilizam algum pagamento em loja, por exemplo, tá? Porque às vezes os meios de pagamento, eles não se conectam tão bem aqui com a estrutura, né?
Os meios de pagamento, normalmente, eles são voltados para a loja em si. Então, muitas vezes, eles não pensam muito aqui no painel do Magento, né? Então, por isso que nem todas as formas de pagamento, elas aparecem via aqui painel. Então, a gente utiliza normalmente aquelas que são próprias, né? Então, um pagamento em loja ou uma transferência bancária, que quando habilitadas, elas aparecem aqui. Temos também a forma de entrega, então aqui eu posso fazer a criação, né? Então, ó, ele já vai calcular conforme o CEP do cliente, Pax, CSDEX, enfim, tudo normal. A partir do momento que eu seleciono, eu consigo até colocar, ele já vai calcular certinho, né? Trazendo todas as informações para o cliente. Feito isso, eu posso estar finalizando a compra. Então, ele vai salvar todo um pedido exatamente igual como se o cliente tivesse feito lá pelo painel. Particularmente, eu prefiro que, nesses casos, né, quando vocês precisem fazer uma compra para o cliente, usar a opção de logar como cliente, porque lá a gente não tem, por exemplo, esses imprevistos, como formas de pagamento, que não vai ter boleto, cartão de crédito, por exemplo, né? Cartão de crédito nem daria para solicitar. Então, eu recomendaria dessa forma, que vocês fizessem o login e realizassem a criação do pedido por lá. Tá? Mas é opcional, para mostrar que aqui também dá para fazer. Aqui também ainda, ele mostra aqui na lateral os produtos favoritos do cliente, né? Aqui eu não tenho nada, mas se eu tivesse algum produto como favorito, ele vai demonstrar o que já tinha no meu carrinho de compras, então é possível também fazer a adição disso aqui já nesse carrinho, né? Ou ainda, se eu quiser limpar o carrinho do cliente para adicionar esses produtos aqui que eu estou colocando, também é possível. Então, mas se eu puder indicar algo, eu recomendo sempre que vocês loguem pela conta do cliente e façam um pedido por lá. Eu acho mais simples de visualizar, melhor de encontrar os produtos, de definir as quantidades e fica certinho também, né? Mas temos essa opção também. Quanto à área do... Deixa eu cancelar aqui. Então, da área do pedido seria isso. Deixa eu só voltar aqui para finalizar a questão dos botões. E daí aqui, né, ainda... Opa, deixa eu cancelar. Não é? É que eu tô clicando no botão errado. Perdão, o cancelar ele fica aqui em cima daí, não aqui no cancelar. Deixa eu voltar aqui. Ué? Ok, eu vou ter que validar ele com a equipe o porquê que tá dando esse errinho aqui. Que eu cancelei e ele continua apontando aqui para essa área de pedido. Eu vou colocar aqui na minha lista, tá, Hugo? Não sei o que Tá. deu um bugzinho. Eu vou acessar outro cadastro aqui para mostrar para vocês que eu estava comentando. Opa, será que é um cache? Vou pegar um outro usuário para ver. Beleza. Pode ter, deixa eu até ver se não era só algum cache do meu navegador que criou. Deixa eu colocar aqui, que às vezes nem é um problema em si. Era só o cache do navegador, tá? Então, voltando aqui, né, nos botões que a gente possui. Então, aqui ainda, né, tenho a criação do pedido, como a gente viu. Eu posso estar excluindo o cadastro do cliente. É bem importante que vocês se atentem nisso, né, porque ele vai dar uma mensagem de confirmação. Então, eu desejo realmente fazer essa ação. Se eu confirmar, ele vai
ele vai estar excluindo o cliente e não tem como voltar, tá? Não tem como recuperar esse cliente. Então, é bem importante que, se caso precise ser feita alguma exclusão, que vocês tomem bastante cuidado, tá? E depois aqui eu vou ter os botões de ação, né? Salvar e salvar continuando. Qual é a diferença dos dois? O salvar e continuar editando, ele vai salvar e vai me deixar na mesma tela, ó. Ele vai trazer, tipo, salvar o que eu tinha feito aqui de alterações e salvar e retornar aqui para o mesmo local. Quando eu clico no botão salvar, ele simplesmente vai salvar as alterações e voltar para o painel de clientes. Então, essa é a única diferença desses dois botões. E vocês vão encontrar ele bastante em vários locais aqui de configuração dentro do painel. Então, a ação deles vai ser sempre a mesma. Então, salvar e continuar, salva e continua no mesmo local. O salvar, ele salva o que tem para salvar e fecha, tá? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida sobre essa área de clientes. Acho que é bem tranquilo, né? Por mí sí. No sé si a Davila, a Camila, a Sueli y a Mila tienen alguna pregunta. Não sei se os comentários resolvem no chat. Oi? Não, fui ver se elas não tinham comentado algo no chat. Ah, Por enquanto, não. Tá, beleza, então. Eu ia comentar até sobre o fluxo do pedido, mas eu vou deixar para quando a gente finalizar com o processo do Mercado Pago, tá? Porque eu acho que daí vai fazer mais sentido depois, quando a gente estiver conseguindo finalizar o pedido. sim, pero eu acho que nós temos um pedido que foi pago pelo boleto bancário que podemos fazer o fluxo de pedido. Eu acho. Ah, não, tranquilo, Hugo, mas aí eu acho que para não fugir, a gente começa vendo os produtos ali, né? Tá? E daí depois a gente consegue migrar para esse local. Fechou. Deixa eu confirmar, os atributos também é para demonstrar para elas ou só o cadastro de categorias e produtos, Hugo? Atributos como quais? Desculpa. Atributos aqueles que, como por exemplo, eu quero criar um campo adicional para colocar dentro do produto, sabe? Ah, no, sí, vamos a ensinar, vamos a ensinar todo eso para ellas por cualquier cosa, ¿no? Y dejar grabado no vídeo Beleza. y, bueno, en un futuro, si es de precisar ser usado. Beleza, então. Então eu vou mudar um pouquinho o nosso fluxo, tá? Em vez da gente ver cadastro de produtos, a gente vê atributos e categorias, então. Bom, então, meninas, né? Os atributos, eles são basicamente informações que a gente cadastra dentro de um local. E esse local, né, depois que a gente arrasta ela para dentro das pastinhas, elas vão aparecer dentro do cadastro do produto. Então, digamos que a gente tenha uma opção, por exemplo, de tamanho, né? Então, digamos que vocês vendem em a granel e vocês vendem 3 tamanhos. 200 gramas, 500 gramas, 400 gramas, né? Então, digamos que a gente precisaria criar um atributo para que ele fosse utilizado para essas opções, né? Um outro exemplo também que não faz muito sentido com a loja de vocês, mas a gente pode criar atributos também para tamanho, para cor ou para qualquer outro campo que vocês precisem informar dentro do cadastro do produto. Então, quando a gente vai criar esses atributos, né, a gente acessa aqui a área de catálogo, atributos, gerenciar atributos. E aqui ele já vai demonstrar uma série de atributos que a gente já tem hoje dentro dos cadastros, né? Então, para fazer, se for só uma edição, a gente pode localizar o atributo pré-existente e fazer a alteração, mas eu vou mostrar criando o atributo, porque eu acho que ele fica mais fácil depois para visualizar, tá? Porque basicamente vai ser as mesmas informações. Então, a partir do momento que eu vou criar um atributo, ele vai me pedir, primeiramente, um código do mesmo. Então, como que eu vou encontrar, né? Então, eu vou usar um exemplo como sabor. Digamos que a gente vai vender algum produto que tenha essa informação. Então, vou colocar aqui sabor, por exemplo, deixa eu ver, sabor de leites, que normalmente, né, a gente tem de amêndoas, de morango,
um exemplo bem amplo. Escopo, né? Ele vai se referir a qual loja que vocês vão estar aplicando. Então, a gente sempre vai ter a visão, o website de todas as lojas, né? Vocês podem selecionar sempre todas as lojas, porque daí esse atributo, se, por exemplo, em algum dia o seu Ademar ali, ele deseja abrir uma outra loja, né? Uma multiloja, por exemplo, que só venda para atacado. Então, aí esse atributo vocês conseguem utilizar ele em todas as lojas, né? E não apenas em uma visão específica, tá? Depois também a gente vai ter o formato do campo. O formato do campo ele se remete a como esse campo vai ser disponibilizado. Então, um campo de texto ele vai criar um campo semelhante a esse aqui que eu tenho aqui embaixo, que eu possa digitar. Então, se for um campo de texto, eu vou ter que escrever na mão quando eu for cadastrar o produto qual é o sabor dele. Eu tenho também algumas opções que são bem utilizadas, né? Então, como por exemplo o Combo Box, que ele vai ser nessa mesma pegada que aparece aqui, ó, que eu crio opções já para serem selecionadas, né? Que eu não preciso escrever. Eu tenho também algumas outras como de preço, por exemplo, mas normalmente o de preço ele já é utilizado, né? Só para demonstrar para vocês que existe. A gente tem também de sim ou não. Então, poderia ser um atributo, por exemplo, você quer uma embalagem de presente, por exemplo, né? Aí o cliente seleciona se vai ser sim ou não, digamos, para essa opção. Aqui nesse caso eu vou criar uma opção de Combo Box, que é essa que traz opções, é a que eu acho mais bacana, se caso vocês precisarem criar algum atributo, tá? Por que eu digo isso? Porque assim vocês garantem que esse campo ele não vai ficar sem preencher, sabe? Porque o campo de texto, às vezes, ele acaba que a pessoa ou esquece ou não sabe na hora, daí depois vai fazer alguma outra coisa e acaba se perdendo ali a informação, tá? Então, eu vou demonstrar um exemplo de Combo Box. O valor único, né? Então, ele diz aqui, não repetir para outros produtos. A gente vai vai deixar como não, porque se eu deixo essa opção como sim, ela vai manter como se essa opção fosse para um produto específico, sabe? Então, o valor único a gente deixa como não, para que ela aplique para todos os produtos. Em campo obrigatório, ele vai me dizer se esse campo é obrigatório ou não, ou seja, eu só vou conseguir salvar um produto se esse atributo estiver preenchido, por exemplo, né? Ele vai trazer obrigatoriedade. Se tiver como não, se eu não tiver essa informação na hora, ou se não tiver naquele produto essa opção, eu posso simplesmente não preencher e ele não vai bloquear o meu cadastro, tá? Aqui também é opcional, digamos assim, eu criei um produto e ele estava como obrigatório, mas está dando conflito aqui, eu não tenho essa situação para todos os produtos, então eu posso vir aqui, acessar o atributo e mudar esse campo, tá? Então, com isso, ele vai fazer com que eu não precise dessa informação dentro do cadastro do produto para estar fazendo essa ação, né, de salvar o produto. Depois aqui, validação para o campo de lojista, a gente vai manter como sem validação, normal. Aplicar para todos os tipos de produtos. Eu tenho também como criar um atributo que seja específico para um tipo de produto, né? Depois, quando a gente estiver vendo o cadastro de produto, vocês vão entender melhor para que serve cada um deles, né? Mas a gente tem produtos simples, produtos agrupados, configuráveis, produtos digitais, pacotes de produtos. Então, a gente consegue criar atributos específicos, né, para cada tipo de produto. Eu recomendo usar sempre para todos os tipos, porque assim não conflita na hora que for realizar algum cadastro. Utilizar para criar produtos configuráveis. O que acontece? Quando a gente cria um atributo e a gente quer que ele apareça automaticamente lá na loja, né? Aqui dentro das opções, por exemplo, como fosse o caso ali do produto a granel, se eu já quisesse que automaticamente ele aparecesse aqui para o cliente, eu quero que fique com um valor de, digamos, né, de 200, 500 e 1 quilo, né? E eu já quiser que ele já venha automaticamente para cá, eu posso criar esse atributo como sim, para utilizar para criar produtos configuráveis, e na hora que eu for fazer a criação do produto, ele vai me dar esse campo para ser obrigatório, né? Então, feito isso, eu selecionando essa opção, ele vai depois, lá futuramente, levar para dentro do cadastro do produto automaticamente.
desde que esteja preenchido, né, certinho dentro do cadastro do produto. Por hora aqui, né? Eu sei que, quem sabe, esteja um pouquinho difícil de visualizar, porque a gente ainda não viu produtos, tá? Mas é normal isso, porque a gente normalmente precisa dos atributos para depois poder cadastrar os produtos, tá? Então, eu acredito que a criação, por hora, não vai ser algo que vocês vão precisar se preocupar com essa questão dos atributos, né? Porque, basicamente, os produtos que o Hugo já subiu, ele já tinha os atributos principais. Então, acredito que não seja algo que vocês precisam se preocupar muito agora, né? Mas se num futuro vocês precisarem de algum atributo como esse, é possível estar fazendo a criação. Aqui. Opa, desculpa. Interrompi alguém? Não, só foi eco. Eu queria tirar uma dúvida. Claro. Esse campo, a gente pode acrescentar em produtos específicos ou seria em todos? Então, normalmente, quando você puxar para um tipo de produto específico, né? Ele tem, na verdade, desculpa, deixa eu reformular minha frase. É possível colocar para um produto específico ou colocar para todos, tá? Normalmente, quando a gente cria um atributo, né? A gente leva ele para todos, mas se eu quiser, por exemplo, eu só quero esse atributo para leites, né? Então é possível criar um grupo de atributos que ele vai permitir que eu cadastre apenas esse atributo dentro de determinados produtos específicos. Então, hoje na loja, eu vou até demonstrar aqui para ficar melhor te explicar. Então, porque aqui na loja nós temos alguns produtos que tem cadastrado como 500 gramas, mas os clientes têm costume de comprar 1 quilo, 1,5 quilo, e aí seria interessante colocar a opção de 500 gramas e de 1 quilo. Nesse sentido, o cliente já especifica que ele quer um pacote só. E aí, talvez aquele cliente que quisesse 3 pacotes separados, ele ia selecionar 3 pacotes de 500 gramas separados. Não, tranquilo, dá para fazer sim, tá? Então, o que acontece, só para tu entender? Quando eu vou criar um produto, que é a próxima etapa do nosso treinamento, ele vai me pedir aqui, ó, se eu quero, né, um produto simples, um produto configurável, enfim. Digamos aqui que eu vou fazer a criação e vocês podem ver que ele só tem um grupo padrão, ou seja, todos os atributos que são cadastrados, eles estão vinculados a esse grupo, certo? Se eu quisesse um grupo específico, digamos, para granel, eu poderia criar um grupo só para ele. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, a granel. E eu vou puxar sempre com base no padrão. Feito isso, ele já vai me criar um grupo aqui atualizado, né? Ó, ele já vai me trazer aqui com todas as informações. Eu não quero que essa de embalagem, eu quero deixar fora. E ele vai trazer o cadastro do produto. Beleza, vou salvar esse grupo. Feito isso, quando eu for cadastrar um produto específico, né, como nesse caso do a granel, ao invés de eu selecionar o atributo padrão, eu seleciono esse item. Aí no cadastro só vai trazer os atributos que eu criei apenas para esse tipo de produto, entende? Então o que ele vai fazer? Ele não vai trazer esse atributo a granel para por exemplo, para um produto que não esteja dentro desse grupo de atributos, ou seja, que não vai ter essa informação, sabe? Aí a única coisa depois é que é necessário, por exemplo, se vocês forem personalizar algum produto que tem essa opção, né? Deixa eu abrir aqui um exemplo. Digamos a flor de sal. Dentro do cadastro do produto, aqui na aba geral, ele não vai conseguir demonstrar em qual grupo ele pertence, sabe? Aí a gente precisaria criar um novo produto considerando essa opção que vocês precisam, sabe? Então, aí, digamos, aí teria que pegar todos os produtos que têm essas quantidades e daí com elas, né, cadastrar o mesmo produto, só que selecionando outro grupo de atributos,
para que daí aqui dentro do atributo ele venha apenas as informações que precisam ser preenchidas. Ó, aqui o Hugo ele já tinha trazido para a gente algumas questões para facilitar depois até para o pessoal, acho que do financeiro e tudo mais, né? Que eram, por exemplo, a referência do produto, a classificação fiscal, para que isso seja preenchido e possa ser puxado depois automaticamente, sabe? Estava falando com a menina da Financeiro, a Camila. Perfeito. Então, aqui são todos atributos que a gente já deixa pronto para vocês, né? Para que isso já possa ser informado dentro do produto e até depois, né? Quando for precisar dessas informações, elas já estarem aqui dentro. O mesmo aqui vai ser válido, né? Para quando a gente tiver uma opção, por exemplo, dessa ali do a granel que eu comentei. Então, a gente consegue criar um produto que ele só vai conseguir visualizar essas informações. Então, sempre que tiver no grupo padrão os atributos, ele vai trazer essa informação para todos os produtos, sem desconsiderar nenhum deles, sabe? Então, dá sim para fazer. Eu acho que foi a Camila que perguntou. Isso. Aí, só me corrija se eu estiver errada. Então, como ele já está no padrão, a gente, digamos que ele está em 100 gramas. Eu teria que criar um novo atributo, um novo cadastro, que eu vou selecionar, por exemplo, de 500 gramas. E aí, se eu quiser criar até a terceira opção de 500 e de 1 quilo, um novo cadastro de novo. Seria isso? Isso, basicamente isso, tá? A gente tem a opção, aí como que é feito hoje na loja de vocês e o que daria para ser feito, tá? Hoje vocês exibem um produto simples, certo? Que nem o Xerém aqui, e vocês vendem ele em 100 gramas, certo? Aí, por exemplo, eu tenho o mesmo produto, eu vendo em 200 gramas, em 500, em 600, como tu exibiu. É possível criar um novo produto configurável e dentro dele cadastrar todas essas variações de 100, 500, 1 quilo. E daí o produto na loja ele vai aparecer uma única vez, mas dentro do cadastro ele vai aparecer as opções de 100, 200, 500, 1 quilo, entende? Então é uma questão de modificar no cadastro, tá? Sim, pero eu queria agregar uma coisa. Pero para isso eu teria que fazer, por exemplo, se eu vou fazer um produto de 100, 200, 500 e 1 quilograma, eu teria que fazer 4 produtos do mesmo produto, pero com diferente peso. Porém, eu teria que fazer 4 referências e 4 SKU, correto? Exatamente. Eu posso mostrar uma loja para vocês como exemplo? Que eu acho que vai ficar mais fácil. Claro, eu queria agregar uma coisa. Na parte de personalização, Camila, na fase 2 deste site, lembra que nós falamos da calculadora que nós poderíamos utilizar o mesmo produto, uma sola referência, um solo SKU, pero com 4 diferentes pesos. Lembra, Caro? Eu lembro, a gente fez até um orçamento ali, né? Não, todavía não, estou aguardando isso. Mas, não, você falou sim, um orçamento geral. Isso. Exato. Então, lo que nós estamos falando, Camila, ¿me escuta? Sim. Ajá. Era facilitar, porque si no, imagina, si no estuviésemos 1000 productos y todo está en 100 gramos y você precisa, no, vamos a colocar 4 atribuciones de cada producto, es decir, de 100, 200, 500 y 1 kilogramo. Yo tendría que fabricar 4000 productos. Então, quando você tem que modificar um preço, você tem que modificar o preço de 4000 produtos e não de 1000 produtos. Entendeu? Então, nesse caso, nós, na segunda fase, na evolução do site, nós vamos colocar esse tipo de calculadora, não sei agora como chama esse gadget, para poder, com o mesmo produto, colocar 4 atribuições especificamente ou de volume ou de peso, entendeu? Então, assim facilitaria muito na parte fiscal, em sua área, porque se tendria que modificar um produto, teria que modificar só um produto, não 4 produtos. Me fiz entender? Camila? Sim, entendi. Então, porém, é que vamos começar o site desse jeito.
evidentemente vai ter muitas partes evolutivas, vai ter melhorias, e aí na segunda fase, na parte da evolução do site, aí é que nós vamos fazer um checklist de todas as coisas que nós temos que fazer para poder fazer a personalização. Certo, Carol? Isso mesmo, Aqui eu quero até mostrar para vocês, né? As de a granel, elas estão funcionando de uma outra forma aqui, mas eu vou usar o exemplo de uma loja de roupa, tá? Então, ó, aqui ela cria um produto configurável e para cada tamanho de roupa, ela cria um produto simples, ó. Então, eu tenho o petit, o PP, o P, o M, o G e o GG. Então, é isso que o Hugo está se referindo, tá? Que para dessa forma, via configuração, né, que não seja personalizado, a gente precisaria criar uma opção para cada variação de tamanho. E daí depois, lá na loja, ele só vai aparecer uma opção, que é essa aqui, né, que é o produto configurável. E eu vou mostrar para vocês como ele aparece lá. Eu sei que não condiz ali com o exemplo da loja, né, mas só para vocês entenderem como que seria o fluxo. Então aqui ele aparece um único produto, né? Que é o top preto. Porém, aqui aparecem os tamanhos, ó. Que era mais ou menos o que as meninas tinham comentado ali. Então aí ele consegue escolher qual tamanho que ele quer. O mesmo parâmetro seria ali para o a granel, né? A única diferença é que daí precisaria ser criado um produto para cada variação. Para que daí a gente consiga vir aqui dentro do cadastro do mesmo, né? Dentro do produto, perdão, e consiga atrelar todos eles numa única opção. Porque se hoje eu crio, por exemplo, todas as opções, né, não tem uma outra forma de deixar isso como no exemplo aqui. Então, eu só consigo fazer essas opções ou por produto configurável, ou como o Hugo falou, se a gente fizer a criação ali de algum desenvolvimento que atenda essa questão do a granel, sabe? Que ele, a partir de um produto, puxe todas as informações. Isso eu acho que já foi algo negociado até lá quando vocês contrataram, né, Hugo? Certo. Pero essa é na parte da segunda fase. Então, porque senão ou seja, se nós começássemos agora com todo esse tipo de atributações, aí vai estender muito mais o projeto. Então, o decidido foi, vamos começar com o geral, então vamos fazer porque eu tenho mais ideia, mas quem tem as verdadeiras ideias do dia a dia são essas meninas que estão aí no outro lado, entendeu? Camila, Davila, Sueli, Mila, Gabi, todo mundo lá, ou seja, são os que dia a dia estão aí. Então, nós havíamos feito que a melhor forma de fazer a personalização é com todas as requerimentos que tem, sempre e quando é viável, né? Com todo o requerimento que tenha a parte operativa do site, nesse caso. Me escutou, Camila? Entenderam, meninas? Sim. Obrigado. Então, ali, se fosse por configuração, daria para fazer, tá? E daí também trazer o atributo que a gente está criando apenas para esse tipo de produto ali, no caso, né? A única coisa, como o Hugo falou, teria que ser feito toda a criação, e daí não seria viável, acho que ele para vocês, né? Pelo menos não agora. Não sei se eu respondi, Camila, o teu questionamento. Sim, respondeu sim. Então, eu aguardo o Hugo providenciar essa calculadora. Tranquilo, então. Sim, não, pode ficar, claro. Isso é uma de tantas questões que eu tenho certeza que vai sair. Por exemplo, como vocês falaram, o color verde tem que ser melhor, tá, tudo bem. Então, eu sei que a Sueli, a Mila, a Gabi me vão falar depois, sei lá, um mês depois. Mira, Hugo, eu acho que deveria ser melhor desse jeito. Então, tá, vamos ver y poco a poco vou providenciando. Espero que siga siendo Carol que nos vaya a atender, mas tudo bem, com projetos especiais. Mas poco a poco estou fazendo um listado
de todos os requerimentos novos para poder fazer só um projeto de atualização, porque se não, imagina, tendría que hacer como 20 proyectos de actualizaciones porque cada sector tiene que hacer un requerimiento individualmente, ¿entendeu? Sim. Escutei sim, creio. Beleza, então. Bom, continuando aqui na criação do atributo, né? Aqui a gente vai ter algumas configurações que elas são pontuadas mais para o front, tá? Então, por exemplo, para o front da loja, quando eu digo ali para a home da loja, né? Então, Isso. aqui o principal seria essa opção aqui, que é utilizar navegação em camadas. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar esse atributo para que ele seja pesquisado aqui na loja quando eu clicar por aqui, né? Então, digamos, eu quero que esse atributo específico, ele caia aqui nos filtros, que ele traga retorno. Então, ele é uma questão opcional. E também aqui, ó, para utilizar, visível na página de produto no front-end, porque daí esse atributo, ele vai aparecer aqui na descrição do mesmo, sabe? Então, ele vai abrir uma outra informação aqui do ladinho, uma outra caixinha, comentando sobre essa informação. Então, às vezes, os clientes utilizam, tipo, criam um atributo como glúten, por exemplo, né? Aí eles preenchem dentro desse produto se tem glúten ou não, sabe? Aí para o cliente vai aparecer só glúten, não, e daí já vai ser suficiente para trazer essa informação. Então aqui esse campo de visível na página de front-end vai ser para isso, tá? Essas demais informações aqui são demandas que não vem a gente aprofundar agora, tá? Para não perder tempo. Mas as principais que, se caso vocês tiverem interesse, seria isso. Se ele vai ser filtrável e se ele vai ser visível lá na loja, tá? Depois aqui a gente vai para gerenciar descrição em opções. Ou seja, lembra que eu comentei que a opção de combo box é a que eu dou opção, né? Então, a gente vai precisar criar essas opções. Então, digamos que eu vou colocar aqui morango, sei lá, amêndoa, castanha, enfim, vou trazer algumas opções. Aqui vocês estão vendo que tem 3 colunas. O que acontece? O admin, ele se refere ao título, né? Que ele vai aparecer para vocês só no painel administrativo. Se vocês não cadastrarem nessa visão Signa Shop, ele vai puxar a mesma informação que está vindo nessa primeira coluna. Então, essa visão Signa Shop é a que vai aparecer lá para o cliente. Então, por exemplo, aqui para mim no painel eu só quero morango, amêndoa e castanha. Mas para o cliente eu quero que apareça leite, sabor morango, por exemplo. E aqui seguindo o mesmo princípio, sabe? Leite, sabor tal, leite, sabor castanha. Por que tem essa diferença, né? Porque às vezes para vocês até é válido colocar por código, por exemplo, que é mais fácil acompanhar, mas o cliente ele não vai saber esse código, então ele precisa do descritivo do que seria, né? Aqui também é algo opcional. Se vocês usarem o mesmo padrão que é demonstrado por cliente, cadastrar uma única vez já é suficiente. E aqui na coluna de posição é a ordem que vocês desejam que apareça. Então, digamos aqui que eu gostaria que dentro desse produto, né, para mim selecionar depois, que ele tenha essa ordenação por ordem alfabética, ou se não for relevante para vocês, vocês não precisam informar nada, tá? E aqui, por fim, a gente tem a opção de se ele é padrão ou não. Sempre que eu seleciono essa bolinha de padrão, ela vai me dizer que esse sabor, por exemplo, ou qualquer outra informação, que ela já vai vir pré-selecionada. Qual é o perigo disso, tá? Que pode ser que em algum momento vocês se esqueçam de alterar, porque ali às vezes na correria, falo isso por mim mesmo, tá? Tô aqui na correria fazendo alguma questão, e daí quando eu vejo isso, eu já estava preenchido, então eu esqueço de alterar. Ou até mesmo para o cliente, tá? Se for um atributo que depois ele for ficar visível lá para o cliente escolher, ele já vai vir por padrão, mas na verdade ele queria o leite de castanha, ele não queria o de morango, sabe? Então por isso que a gente sempre recomenda que vocês não selecionem nenhum
item padrão aqui na área de atributos, tá? Deixa sempre para o cliente escolher, porque dessa forma, sem selecionar a opção padrão, ele vai trazer um campo com a opção selecione. Então, a pessoa vai ter que selecionar para conseguir aderir a essa questão do atributo, tá? Para poder selecionar o que deseja. Então, assim, não confunde nem na área do cadastro, mas né, até mesmo se isso for utilizado lá na loja. Aqui também a gente pode colocar a descrição que vai aparecer tanto no painel administrativo quanto para o cliente. Então, aqui a gente colocou sabor leites, né? Então, aqui eu vou colocar a mesma coisa. Então, sabor leites, por exemplo, né? Mas mais bonitinho, sem código, sem nada. E a mesma questão que eu expliquei aqui vale para essa área, tá? Então, feito isso, eu estou com o meu atributo criado. Eu vou dar um salvar e continuar. Para ele salvar, eu poderia dar um salvar atributo, que vai funcionar da mesma forma, né? Só que aqui ele sairia. E daí agora, para mim poder usar esse atributo dentro dos meus produtos, para que ele apareça, né, dentro do cadastro do produto, eu tenho que fazer uma outra ação. Então, eu vou acessar aqui catálogo, vou acessar atributos, gerenciar grupo de atributos. Vou selecionar, né, qual eu quero. Eu vou colocar ele aqui a granel que eu queria, só para ele não mexer nos produtos que já estão cadastrados agora, tá? E para mim poder ele excluir depois que eu fizer o teste. Mas vocês podem ver aqui, ó, que ele vai trazer os atributos não utilizados e o que estão sendo utilizados. Então, aqui, basicamente, eu tenho exatamente a pastinha do que eu tenho lá dentro do cadastro do produto. Então, se eu entrar aqui num produto para mostrar para vocês, esses carinhas que estão aqui, né, eles basicamente formam um cadastro do meu produto, ó. Então, aqui, ó, aba geral, eu tenho SKU, nome, preço. Aqui, ó, aba geral, SKU, nome e preço. Depois também vocês podem acessar essa área de grupo de atributos e modificar da forma que vocês desejam. Por exemplo, para mim o importante é que venha o preço primeiro. Eu quero visualizar dessa forma, sabe? Ou também, se tiver algum, por exemplo, eu não quero que tenham essa coluna aqui de pesos e dimensões. Eu quero que tudo que tenha relação com o peso do produto, que já fique nessa aba geral, que fique num local só, sabe? Ou até mesmo aqui, ó, atributos do produto. Vocês viram que tem algumas áreas para classificação de nota fiscal, né? A gente pode criar, por exemplo, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, vou fechar aqui só para ficar melhor para visualizar. Aqui. Deixa eu fechar todos. Então, né, aqui, ó, dentro do produto, vocês podem ver que ele já tem as mesmas pastinhas que possuem lá, com o mesmo nome. E digamos agora que eu vou criar uma diferente para aquela de nota fiscal. Digamos, eu vou colocar um nome como, por exemplo... me fugiu agora. Mas eu vou botar aqui como exemplo detalhes NFE. Então eu vou salvar, ó, ele já criou a minha pastinha. Eu quero que isso fique aqui depois do peso dos produtos. E aqui para os atributos do produto, eu vou arrastar essas pastinhas que fazem referência para a área fiscal. Então, ó, basta arrastar e jogar dentro da pastinha, ó. Tudo que for, ele vai funcionar dessa forma. Aí vocês conseguem colocar conforme a ordem, enfim. E deixar, por exemplo, os atributos do produto para essas outras questões, como a granel, enfim, né? Então, ó, eu arrastei tudo que eu tinha. E para atributos do produto, eu vou usar essa opção que a gente criou, de sabor de leites. Carol, eu coloquei um atributo aqui por engano, não era para ter, né? Precisa retirar. Não tem problema, ó. Você pode vir aqui, puxar para sabor, né? Puxar aqui de volta, ele aparece uma linhazinha, é só puxar para cá que ele já sai. Então, o mesmo vai servir para mudar a ordem, para tirar, para colocar, né? Vocês podem montar ali depois, conforme for melhor para vocês. Feito isso, né? Eu vou salvar aqui o meu grupo de atributos e agora o meu atributo ele já vai estar aparecendo lá dentro do cadastro.
Então, aqui eu vou criar um novo produto só para demonstrar para vocês, porque ele não vai seguir esse fluxo, tá? Aqui vocês viram que dentro de atributos do produto eu estou com as informações da nota fiscal, né? Então, vocês vão ver agora até um bom exemplo com aquele outro grupo de atributos, como ele vai aparecer. Então, eu vou criar um novo produto. Eu vou vir aqui e vou selecionar o novo que eu criei, que é o granel, e vou deixar como produto simples. Ó, tá vendo aqui? Ele apareceu o que eu criei, detalhes, nota fiscal, com todos aqueles campos que precisam ser preenchidos. E dentro de atributos do produto, eu vou ter aquele atributo que eu criei, sabor leites. E aqui eu vou ter, ó, amêndoa, castanha e morango. Então, eu posso associar essa informação aqui para ser utilizada depois. Então, o grupo de atributos, basicamente, ele serve para organizar o cadastro do produto, né? Ele serve para trazer exatamente ali como eu quero, como funcionaria para vocês, para poder ter essas informações. Então, depois, se vocês quiserem mudar alguma ordem, mudar alguma coisa, ó, tá vendo que eu coloquei o preço por primeiro e ele vai acatar. Então, depois vocês conseguem modificar essa área conforme vocês necessitam, conforme for o dia a dia de vocês. Não sei se deu para entender, se surgiu alguma outra dúvida. Sim, deu para entender. Aqui também, ó, eu já estava com ele aberto, mas só para mostrar para vocês. Então, eu tenho agora 2 tipos de cadastro, né? Eu tenho aqui o padrão e eu tenho aquele granel que eu criei só para exemplificar para vocês. Aqui, tá vendo que lá, quando eu vou criar um novo produto e eu selecionei aquela outra forma de grupos de atributos, ele apareceu aqui o atributo que eu coloquei, certo? Esse sabor leites, né? Agora, se eu volto lá no grupo padrão, né, e eu não coloquei esse atributo novo que eu criei em nenhuma das pastinhas que possuem aqui, ele não vai aparecer dentro do cadastro do produto. Daí volta aquele ponto que a Camila me perguntou, né, se eu posso ter para produtos específicos um atributo específico, né? Então, a partir do momento que eu não puxo ele para a pastinha, ó, pode ver que aqui tá tudo igual como estava e que aqui dentro de atributos do produto eu não tenho aquele atributo a ser preenchido. Então, eu posso associar por tipos de produto, sabe? Meninas, mais alguma dúvida quanto a essa questão dos atributos? Eu sei que até é bacana, né? Eu não sei se vocês vão ter tempo para isso, mas seria até legal se vocês conseguissem replicar o que a gente está vendo aqui, sabe? Fazer um teste, criar um atributo, criar um novo grupo de atributos, né? Que daí não vai afetar nesse padrão, que é o que está sendo utilizado agora, mas criar aqui e testar, né? Ver como que faz para arrastar, para remover, organizar na ordem que vocês achavam que era o ideal, porque como o Hugo comentou, né? Quem vai lidar diretamente com o painel são vocês. Então, o ideal é que a gente chegue num consenso para que fique o melhor possível para ser mais fácil para o dia a dia que vocês já possuem aí na loja, né? Então, se vocês conseguirem testar, eu sei que é corrida aí no dia a dia de vocês, mas às vezes no final de semana, criar ali. Eu acho que eu e o Hugo podemos até ver hoje para criar um acesso individual para cada uma de vocês, né? Sim. Nem que seja por hora um acesso geral, e daí depois a gente aprofunda somente nas áreas que são necessárias, mas só para elas conseguirem já ir visualizando, testando e tudo mais. Fechou. Fechou? Então, antes de finalizar o nosso treinamento, né, eu só queria mostrar mais um pontinho para vocês, porque eu acho bem bacana e ele é bem semelhante com essa ação que a gente teve ali, tá? Antes da gente entrar nos produtos. Que é quando eu falo aqui das categorias, né? Então, as categorias, elas são esses itens que a gente consegue atrelar aqui, né? Então, aqui eu tenho uma categoria, que é uma pasta principal, e aqui dentro dela eu tenho também as subcategorias, né? Então, elas são itens que, como se fossem distinções da palavra principal. Então, aqui, por exemplo, diversos eu tenho alguns itens, doces eu também consigo separar. E tudo isso aqui é possível a gente criar mais subcategorias, né? Como também é possível a gente fazer a alteração da ordem desses produtos, tá? Então, só para demonstrar aqui para vocês, antes da gente entrar nessa área de produtos, né?
Então, para mexer nas categorias e tudo que se refere ali naquele painel acima, a gente vai acessar aqui catálogo, gerenciar categorias. Então, a gente vai encontrar todas as categorias e subcategorias que possuímos cadastradas lá na loja, ó. Então, vocês podem ver que ela está na mesma ordem. Carol, como que eu faço para modificar a ordem delas? Mesmo processo ali que a gente estava vendo dos atributos, tá? Eu só preciso vir aqui e arrastar. Aí a única coisa que precisa tomar cuidado é que às vezes pode ser que eu, por exemplo, coloque por engano dentro de alguma outra categoria, sabe? Ela vai virar uma pasta, tá vendo? Dentro de bebidas e chás. Meu, Carol, eu fiz isso, o que eu faço agora? Arrasta de volta para fora. Ó, ela já volta ao normal, tá? Um ponto bem importante é que sempre que a gente for criar novas categorias, né, a gente sempre crie dentro dessa pasta aqui, ó, que é o menu de categorias. Para vocês entenderem, esse menu de categorias é como se fosse um caule de uma árvore, assim, para que toda categoria que seja criada, ela precisa estar dentro dessa pasta, tá? Do contrário, ela não vai aparecer na loja. Então, sempre que vocês quiserem criar uma categoria, vocês clicam nela, ela vai ficar rosinha, e tem aqui o botãozinho, ó, criar categoria. Com isso, ele já vai abrir aqui, né, a informação para a gente fazer o cadastro. Então, aqui eu vou colocar uma de teste, então, teste categoria. Descrição aqui, tá? Essa descrição é bem bacana que vocês adicionem. Eu vou mostrar em uma outra loja aonde ela aparece. E até nos treinamentos que eu fiz com o Hugo, eu comentei a importância disso, né? Por que isso é importante? É importante para o Google. Hoje a gente tem que andar, digamos assim, como o Google ele manda, né? Então, quanto mais conteúdo, quanto mais informação eu conseguir fornecer para ele, mais reconhecido o site vai ser. Tá? Então, aqui, ó, podem ver que não é uma descrição muito grande, ó. As melhores vitaminas e suplementos para auxiliar na saúde e prevenção, confira. Mas isso aqui o Google já considera como conteúdo. Então, ele já traz um ranqueamento melhor, ele já consegue pontuar a loja, né? Então, o ideal é que a gente sempre faça a criação de produtos, de categoria, páginas na loja, pensando no Google. Então, porque é o que vai trazer relevância para a loja, né? Então, hoje em dia, vocês já devem ter reparado que quando a gente vai pesquisar alguma coisa, às vezes, no Google, normalmente a gente não vai pesquisar por uma palavra específica. A gente sempre vai pesquisar por uma frase, né? Então, digamos aqui, se eu já pesquisasse, por exemplo, as melhores vitaminas, poxa, o Google já vai entender que em algum site tem isso. Então, a partir do momento que ele consegue ver que tem uma pesquisa e que tem sites que estão investindo nesse conteúdo, maior o ranqueamento que ele traz, tá? Então, é muito importante trabalhar com esses itens, tá? Então, a descrição vai ser essa que vai aparecer aqui abaixo do produto. Aqui ele está cadastrando um pequeno banner, né? Que é esse também que a gente consegue subir aqui na sequência, ó, na imagem, tá? Então, a gente consegue fazer essa ação de subir uma imagem para dentro da categoria, de onde ela não apareça ali na home da loja, né? Então, eu consigo ter uma imagem separada para locais diferentes. Então, além disso, né, a gente também tem o título da página, que pode estar sendo cadastrada, tá? Então, esse título aqui, ó, vai ser esse, suplemento e vitamina, tá? Como exemplo. Thumbnail da imagem é uma imagem pequenininha, eu vou demonstrar em outra loja também, que a gente pode utilizar nas categorias para estar exemplificando, trazendo mais fácil para o cliente, né? O que seria cada item. Então, ó, aqui ele tem, ó, mesa de jantar, estar, ele foi colocando uma pequena imagem. Não tô falando que isso aqui é a coisinha mais linda do mundo, né? Porém, às vezes, alguns clientes gostam e até, inclusive, ajudam, né? Então, às vezes, tem algum cliente que, por exemplo, não sabe ler, ou que ele, né, tem alguma dificuldade ali, enfim, essas coisas acabam ajudando, tá? Mas é algo opcional, vocês não precisam subir essas imagens se vocês não tiverem, tá? Palavras-chave a palavra voltado para o Google novamente, né? Então aqui é algo que hoje o Google ele não considera mais. Então antes
antigamente, né, o que era feito? A gente cadastrava lá, então a gente vai falar aqui, digamos, de vitaminas, né? Então eu vou escrever várias palavras que o pessoal pode pesquisar por essa palavra. Então, vitaminas, suplemento, complemento, alimentação. O pessoal ia escrevendo várias palavras-chave para que quando o cliente fosse pesquisar no Google, ele tivesse retornos das lojas que utilizam isso, né? Porém, hoje o Google ele não está dando mais relevância para esses campos, porque como eu comentei com vocês, é difícil alguém que vai lá e vai pesquisar por uma palavra só, que vai jogar lá vitaminas, quando ele tem a intenção de comprar algo, né? Então, por isso é bacana a gente trabalhar com a descrição da página. Essa descrição que tem aqui embaixo, ela é diferente da descrição que tem aqui em cima. A descrição que tem aqui em cima, ela também é relevante para o Google, mas ela vai aparecer apenas aqui nessa área da página, né? Como eu estava mostrando para vocês. Essa parte aqui de descrição da página, ela é voltada para o Google. É um texto que, no máximo, vocês vão poder adicionar 320 caracteres, e ela vai ser necessária para o Google, então ela não vai aparecer para o cliente. Então, é aqui onde a gente vai colocar as palavras-chave, tá? Então, a gente vai criar um breve texto que contenham palavras-chave para o Google. Então, ali, compre as melhores vitaminas na Santa Filomena. Deixa eu botar aqui certinho. No armazém Santa Filomena. Você irá encontrar os melhores preços nas opções de vitamina A, B, C e um exemplo, tá? Por que a gente faz esse texto agora e por que o Google, da onde o Google vai puxar as palavras-chave então? Ele vai trazer aqui, ó, ele vai pegar comprar vitaminas, tem o nome da loja, você vai encontrar os melhores preços, vitamina A, vitamina B, C, entende? Então, quanto mais a gente detalha sobre o nosso produto, né, sobre o que o cliente vai encontrar nessa página, melhor é o reconhecimento para o Google. Então, isso aqui não é algo tipo assim, Carol, toda página, tô sem tempo para trabalhar com isso agora, eu preciso criar? Não precisa, você pode deixar em branco, pode ver que ele até não é algo obrigatório, né? Mas vocês precisam se atentar em trabalhar isso em breve, e o Hugo também está ciente disso, porque é algo que vai trazer acesso orgânico para a loja, ou seja, vai trazer acessos onde vocês não precisam trabalhar com campanhas de divulgação, que não precisem ficar fazendo aqueles anúncios pagos, sabe? Não que isso não seja necessário, tá? Mas quanto mais acesso orgânico que vocês tenham, ou seja, quanto mais os clientes acessam a loja ou encontrem ela sem precisarem estar divulgando, é um benefício para a loja, principalmente para o lado financeiro, né? Então a gente vai ter ali um investimento menor quanto a isso. E dá para se trabalhar só com essas pequenas alterações que vocês às vezes podem achar que não é nada, o Google reconhece muito, tá? Então, quanto mais conteúdo tu fornecer para ele, mais ranqueamento ele te dá. Quanto mais ranqueamento, mais você aparece nas primeiras páginas. Então, é muito importante trabalhar com esses itens, tá? Para tudo que vocês vão encontrar, para tudo não, né? Deixa eu especificar melhor. Para produtos, para categorias e para as páginas, quanto mais informações a gente cadastrar para o Google, melhor, tá? Então, palavras-chave vocês podem descartar de todos os locais, né? Porque o Google agora ele não tem mais reconhecimento, mas a descrição da página aqui é muito bacana, tá? Então, recomendo ali depois também que vocês deem uma olhada nisso. Continuando aqui, né, na nossa categoria, então aqui eu vou ter a opção habilitado, sim ou não, né? Então, eu vou dizer se ela vai estar ativa ou não. E depois eu tenho aqui uma opção que é Include Navigation Menu. Isso quer dizer se ela vai ser inclusa aqui no menu de categorias ou não, tá?
Então, aqui eu posso ter uma categoria habilitada, mas que ela não seja inclusa no menu. Digamos que eu quero, sei lá, criar uma promoção, por exemplo, e eu só quero compartilhar essa categoria, mas eu não quero que ela seja inclusa ali no menu, eu não tenho mais espaço, né? Então, eu posso deixar ela assim dessa forma e depois mostrar ela por URL, que é o que eu vou fazer aqui para vocês. Do contrário, se eu deixo como sim, ela vai aparecer aqui no nosso menu de categorias normalmente. Beleza. Aqui eu criei as informações básicas, né, da categoria. Depois, na sequência, eu vou ter alguns outros itens, tá? Aqui eu vou demonstrar para vocês, ó, Display Settings, mas é algo que vocês não precisam se preocupar, porque é algo que ele vai trabalhar já puxando as configurações, né? E também a segunda área aqui é para a área de layout. Então, o que se refere a essa área aqui, né? Por exemplo, se o principal dessa área, na verdade, é aqui a área dos filtros, tá? Então, aqui hoje, ele já puxa por posição, depois por nome do produto e preço. Eu posso desmarcar aqui para essa categoria, por exemplo, exibir só pela posição. O que vai ser a posição? Eu já vou mostrar para vocês. Ou o nome do produto, né? Que pode ser, tipo, ele vai puxar por ordem alfabética. Pelo preço, ele vai puxar do menor preço. Os filtros nada mais são, quando eu estou falando dessa área aqui, que são quando eu entro aqui dentro de uma categoria e eles vão puxar aqui, ó, a ordem que está vindo por configuração do Magento é por posição. Então, quando eu falo de posição, é quase no mesmo princípio que a gente estava tendo ali dentro dos atributos, sabe? Que a gente coloca uma numeração neles de ordem crescente para que eles apareçam do menor para o maior, né? Então, ele vai seguir a ordenação que eu criar. A gente também vai ter aquelas outras opções, ó, então posso já filtrar por nome do produto, daí ele vai vir por ordem alfabética, ou ainda eu posso puxar por preço. Daí aqui ele vai trazer do maior, né? Do menor para o maior. Então, basicamente, quando eu estou falando de filtros nas categorias, é a isso que eu estou me referindo. Então, eu posso colocar em um lugar específico aqui para que ele puxe para determinado item, ou seja, por padrão, a gente já viu que está vindo por posição. Mas se eu quiser que para essa categoria venha, por exemplo, por preço, né, imediatamente, eu posso só desmarcar aqui o usar padrão, né, e selecionar a opção. O mesmo eu vou ter que fazer aqui para esse outro item, tá? E colocar aqui por preço. Eu vou deixar essa categoria só para a gente visualizar como ela vai aparecer. Depois aqui, design personalizado, vocês não precisam se preocupar, é só para quando a gente quer fazer uma personalização no layout da página, e daí teria que ser visto com uma agência, por exemplo, para que eles possam puxar, né, essa categoria dessa forma, conforme o layout ali programado. Aqui, signativa também é para a mesma questão, tá, de layout, e o que vai importar mesmo aqui vai ser a categoria de produtos, porque vai ser onde eu vou selecionar os produtos que eu quero. Então, aqui, normalmente quando vocês abrirem uma categoria, ela vai vir filtrada como sim, ou seja, quais os produtos estão sendo disponibilizados nessa categoria. Ah, Carol, eu quero ver apenas os que não estão selecionados. Então, eu posso filtrar e posso encontrar aqui os produtos que ainda não estão associados. Ainda eu posso ver ambos, né? Então, se tiver como sim ou não, eu quero visualizar todos os produtos. Então, ele vai trazer aqui essa opção, né? Demonstrando todos. Então, aqui eu vou selecionar alguns produtos só para a gente conseguir visualizar lá na categoria. Depois eu excluo ela. E, ó, aí volta a dizer, tá? Sim. Agora ele vai trazer apenas os filtrados, só apenas o que eu selecionei. Os não, ele vai desconsiderar. Então, ali o que eu tinha colocado, né? Então, ó, antes ele aparecia aqui por primeiro, aqueles que eu selecionei, né? Agora eles já não estão mais. E eu consigo também, né, aqui de diquinhas de filtros para vocês. Então, eu gosto bastante dessa seleção, né, que a gente consegue fazer em massa. Ou ainda, se vocês quiserem também pesquisar por nome, por SKU, também é possível, tá? Então, feito isso, eu tenho a criação da minha categoria, certo? Eu vou salvar ela. E com isso, ó, vocês vão verem que ela criou aqui fora da minha pastinha, ó. Por mais que eu tinha clicado. Então, né, para ela aparecer como eu preciso que ela esteja dentro da minha pastinha, eu vou mover ela aqui para as últimas
que estão selecionadas. E com isso ela vai estar fazendo parte da minha árvore. Beleza, eu falei, né, que a gente não ia incluir ela no menu de categoria. Então, eu vou acessar aqui teste. Ó, podem ver que depois que eu faço que eu salvo ela, ela cria automaticamente a URL do meu produto. Então, ela não está inclusa no menu, mas ela está aqui como a URL, então ela está acessível. Então, aqui eu vou acessar a loja e eu vou colocar após a URL da mesma aquele link que gerou. Então, aqui deu 404, né? Por que normalmente acontece isso? Porque sempre que a gente precisa fazer, cria uma categoria, mexe num produto, mexe num atributo, a gente precisa realizar a limpeza de caches. Para não atrasar muito o nosso treinamento, eu vou deixar para mostrar a limpeza de cache para vocês amanhã, tá? Eu vou realizar o processo aqui rapidinho, só para a gente agilizar ali, e amanhã eu mostro para vocês. Mas basicamente a limpeza de caches é para evitar que a gente tenha ali, por exemplo, algum cache na loja, ou que para forçar para que não espere a cron do site rodar. A cron basicamente é o que fica fazendo as limpezas na loja, que faz as atualizações automaticamente, sabe? É um processo. É a terça, né? Não é amanhã. Você está folga terça. Né? Olha, eu já querendo trabalhar na folga. É na terça, perdão. Mas só para trazer aqui, então, eu fiz a limpeza de caches. Deixa eu trazer aqui. O mesmo vai ser para os índices. Então fiz a limpeza, a gente já tira os caches e ele automaticamente já traz os produtos. Lembram que quando eu mexi lá nos filtros, eu falei que eu queria que viesse ordenado por preço, né? Então podem ver que ele já assumiu essa posição. Então ele não trouxe mais aquelas outras que a gente tem, como por exemplo, se eu entrar aqui em bebidas e chás, por exemplo, que eu vou encontrar por posição. Agora, para exemplificar melhor para vocês, eu deixei por preço, né? Mas digamos agora que eu quero que filtre por posição, aonde que eu vou ordenar a ordem desses produtos, tá? Então, aqui dentro da minha categoria, eu vou vir aqui, vou deixar da forma que estava, o usar padrão, né? Para que ele puxe direto por posição, que é o padrão dele. E aqui dentro da categoria de produtos, eu vou pesquisar por essa coluna, ó. A gente tem aqui a aba de posição. Então, aqui podem ver que está tudo como 0. Então, o Magento entende que ele pode colocar na ordem que ele quer, porque não vai fazer diferença, tá? Então, aqui, eu vou vir aqui, vou deixar na ordem que eu quero. 2, 3 e 4. Então, só para vocês verem aqui antes na loja, né? Então, tava puxando o sal, o bife e esses outros 3 produtinhos aqui. Eu fiz a alteração para ordenação, vou salvar. Vou ter que fazer aquela limpeza novamente, que a gente vai ver melhor na terça para que serve. E como que faz ali o processo. Rapidinho aqui. Daí, se eu atualizar a minha página... por posição. Então, ele já trouxe ali, né? O que eu tinha colocado. Então, a gente pode até conferir aqui se bateu, Mas o Goji estava como 0. O segundo deveria aparecer o óleo essencial. Depois o... Deixa eu ver qual que tá aqui. Isso. Depois ele trouxe certinho, deixa eu ver aqui. O Goji 0, o óleo essencial como segundo, também puxou. O terceiro, né? Ele tava aqui. Opa, ele confundiu aqui. Deixa eu ver se não é algum cache.
Que o certo era estar o inverso aqui, pelo que eu cadastrei. Ah, tava certo. Era só um cachezinho. Então, e isso também dos caches, tá, meninas? É um pouco normal agora também, porque a loja ainda tá no ambiente de homologação. Então, ela não é tão rápida, ela não tá num servidor tão rápido quanto a loja de produção, tá? Mas então aqui eu atualizei de volta e ele já trouxe certinho. Então, o goji, o óleo, o bife, e depois ali só vamos conferir a ordem se tá certinho. Seriam o 4, o patê, né? Então, aqui, o terceiro item. E o 4 seria a flor de sal. Então, ele trouxe exatamente na posição que a gente escalou. Então, as categorias, basicamente, são isso. A gente consegue ordenar conforme a gente deseja, né? E aqui também, quando eu não seleciono algo específico naquele local, eu consigo mudar também, puxando pelo nome do produto ou pelo preço, tá? Então, daí ele vai mudando as ordens automaticamente. Aqui, né, eu fiz a criação de uma categoria. Se eu quisesse, por exemplo, dentro de alguma já existente, criar uma subcategoria, né, eu também poderia. E o cadastro vai ser exatamente o mesmo, tá? A única diferença aqui é que ele vai criar uma nova pastinha dentro dessa pasta. Então, aqui eu só vou trazer uma de teste. Daí ela vai estar habilitada. Quando eu crio uma subcategoria dentro de uma pastinha, né, eu tenho que deixar incluso no menu, né, para que ela apareça. E aqui eu não vou cadastrar um outro produto, porque a ideia é só para que vocês vejam que ela aparece aqui dentro das pastinhas, tá vendo? Então, se eu for lá na loja, depois se eu fizer a limpeza de cache, de índices, quando eu acessar aqui diversos, ele vai trazer a opção que eu cadastrei. Tá? Então, mas o cadastro é exatamente o mesmo. A gente vai ter que colocar o nome, as informações, se eu quiser colocar uma imagem ou não. A única diferença que vai ter aqui, né? Que daí ela vai ter que estar inclusa no menu. E a categoria de produtos vai funcionar exatamente da mesma forma. A gente vai selecionar os produtos que a gente quer e ela vai estar aparecendo lá dentro do menu de categorias. Eu acho que esse aqui também é mamão com açúcar, né? Não tem erro. Perfeito. Não sei se vocês querem tirar alguma dúvida sobre. Não sei, Camila, meninas, Sueli. Não, por enquanto a gente está indo. Eu acho que conforme a gente ter o acesso e começar a mexer para poder entender como funciona, acho que a gente vai conseguir desenrolar melhor. Perfeito. Só para finalizar aqui, então, né? Aí criei essas categorias que para vocês não é vantagem, que seria ali só de teste. Eu clico nela, ela tá rosinha, né? Eu posso voltar aqui até para confirmar, ó, é o mesmo nome. Vou aqui em excluir e dou um OK. Volto a reforçar, tá? Essa área aqui de categorias, quando envolve o layout, é muito difícil de recuperar. Então, é bem importante que vocês se atentem na hora de excluir qualquer coisa, tá? Porque a gente não vai ter como reverter. Aí vai ter todo o retrabalho de ter que criar novamente para que possa funcionar, tá? Então... Por exemplo, esses itens que você criou a categoria, que você colocou 5 itens, você excluiu a categoria, ele automaticamente voltou para o anterior ou os produtos ficou sem categoria? Então, a gente pode ter o mesmo produto em várias categorias, tá, Camila? Digamos que ele faça parte de doces, de para cozinhar e para lanche. Eu consigo colocar ele nas mesmas categorias, tá? Então, aqueles produtos que eu selecionei, eles estariam... Possivelmente, eles já estão atrelados em alguma categoria, mas isso não afeta, tá? Aonde eles estão. Ele só vai afetar dentro daquela categoria mesmo que eu coloquei. Ah, tudo bem. Então, você pode, quantas vezes, se você, em todas as categorias, você quiser exibir o mesmo produto, não tem problema, ele vai aparecer. Ele só vai deixar de aparecer dentro de algumas se eu for lá e remover propriamente, tá? Mas, do contrário, ele aparece em todas. Então, fechou. Acho que a gente avançou bastante hoje, né? Deu para ver bastante coisa. E, Hugo, se você puder me mandar ali no e-mail